Olá pessoal, meu nome é William Alves Godoy, bem-vindos ao meu canal, onde nós sempre falamos sobre as escrituras, sobre assuntos polêmicos muitas vezes, né? Mas tem que ser falado. A Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas tudo fica confirmado. Então eu gosto de pegar os assuntos e confirmar isso com mais escrituras, que na maioria das vezes nós vemos que as doutrinas das igrejas, elas muitas vezes são baseadas em um versículo somente, um capítulo ali isolado, pequeno, alguma coisa que não tem base escriturística no total. Como eu disse, Paulo diz por boca de 2 ou 3 testemunhas. Nós temos que achar o assunto, quando é uma doutrina, quando é um ensinamento, nós devemos achar esse assunto em 1, 2, 3 livros, pelo menos 3 livros. É o que a Bíblia ensina. Na nossa lei também, sem doutrina, ou melhor, sem testemunha, um juiz não aceita. Não dá para mim chegar sozinho e acusar uma pessoa de alguma coisa e o juiz simplesmente acatar aquilo, mandar para frente e me pôr na cadeia. Ou por alguém na cadeia. Não dá. Precisa de testemunho. A Bíblia também é assim, né? Logicamente, né? Porque as nossas leis, elas são em boa parte uma cópia das leis do Senhor. Então, por boca de 2 ou 3 testemunhas, confirmado. Hoje o assunto que eu quero chamar a atenção é a respeito do véu. O véu, ele é escriturístico em ser usado na igreja? Deve ser usado? Há necessidade de ser usado? Se não for usado, tem problema? Eu quero discorrer um pouquinho sobre isso num pequeno trecho de uma pregação que foi feita, minha pregação que foi feita, para que a gente venha a analisar se é necessário ou não. Se você não usar, é pecado? Está quebrando a escritura? Está certo? Está errado? Eu quero que vocês analisem comigo e se vocês gostam desses assuntos, gostam de falar da Bíblia, eu peço que deixe aí um joinha, né? Deixe seu like. Se você gosta do assunto, compartilhe com mais pessoas para que eles também se informem sobre o assunto. É muito bom. Conhecendo a verdade, conhecendo as escrituras, nós nos livramos de problemas, a desinformação leva a muitos erros, né? Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, melhor. Paulo precisou ordenar a eles quanto ao cabelo, que elas cortavam seus cabelos e colocavam uma mantilha, um véu em cima, tampando. Paulo disse, nós não temos tais costumes e nem as igrejas de Deus de fazer essas coisas. Se fosse doutrina para ser usada, por que Paulo não ensinou as outras igrejas? Se o véu fosse uma doutrina, como algumas pessoas creem, por que ele não ensinou aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, não mandou nada a Timóteo, não falou nada a Tito, não falou nada aos romanos, nem aos hebreus, nem a ninguém, nunca falou nada do assunto? Se fosse doutrina, ele teria que estar ensinando, porque ele diz que a mesma doutrina, ele ensina, a mesma doutrina que ele ensinou, ele ensina em cada igreja. Aos Coríntios mesmo, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Paulo disse que ensinava a mesma doutrina em todo lugar, mas ele não falou nada do véu para nenhuma outra igreja. Então Paulo estava ensinando uma doutrina nova para a igreja de Corinto, ou ele estava reprovando um comportamento errado da igreja? A Bíblia diz que ele estava reprovando um comportamento errado da igreja. No final do capítulo, no final do assunto de Coríntios 11,
a respeito do assunto de 16, Coríntios 11:16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então Paulo não estava ensinando uma doutrina aos coríntios, ele estava reprovando um comportamento errado. As mulheres estavam cortando seus cabelos e colocando um véu em cima. Se fosse doutrina, ele teria que ter ensinado a todas as igrejas. Ele nunca falou do assunto para mais ninguém, para mais nenhuma outra igreja. Pode ler as escrituras. Lembrem-se, eu não estou analisando uma determinada igreja, ou essa ou aquela. Estou analisando as escrituras. Não é um debate, não é política. Política não é bom, nem fora da igreja, nem dentro da igreja. Divergências não são boas. O evangelho não veio para dividir as pessoas, o evangelho veio para unir as pessoas. Paulo advertiu que no fim dos tempos as pessoas amontoariam para si doutores conforme seus próprios desejos. Isso que é o perigo, se há interesse de alguma forma. A polarização não é boa. Dizer que a porta do céu é a igreja ciclana ou é a igreja fulana, isso não tem nas escrituras. O Senhor nunca polarizou. Ele sempre uniu, sempre ajuntou, né, todos eles dentro do evangelho. A polarização não é boa, é do inimigo. Como isso acabei de dizer, não estou analisando uma igreja ou igrejas que têm essa prática. Estou analisando as escrituras. É uma ordem do Senhor. Ele fez uma referência a isso. Com os fariseus, ele disse: examinais as escrituras, dizendo para eles: vocês examinam as escrituras e cuidam ter nas escrituras a vida eterna. E ele disse: vocês fazem bem, mas ela fala de mim e vocês não conseguem me ver lá dentro. Isso é uma prova de que não se dá para adquirir a revelação por meio de estudo. Não sou contra o estudo de forma alguma, mas pensar que você vai entender Deus estudando, né, teologia, estudar Deus, estudar o Criador, difícil. O que se deve fazer é buscar entendimento, sabedoria. Foi o que o Senhor disse para o apóstolo São Pedro, né? Quando ele confirmou Pedro: não te revelou a carne e o sangue. Não foi escola, não foi faculdade, não foi doutorado, PhD, nem nada disso. Ele disse: quem te revelou? Meu Pai. Quem que é o Pai do Senhor Jesus? O Espírito Santo. E a confirmação do Senhor é que a igreja, os chamados para fora, a igreja quer dizer chamados para fora, a igreja que seria chamada para fora, ela seria chamada para fora através da revelação que o Espírito Santo daria para essas pessoas. O próprio Senhor Jesus confirma isso, né? O meu Pai que está no céu te revelou isso. Não vai ser sobre influência eclesiástica, de estudos, porque se o Senhor fizesse isso, então a salvação estaria pautada em cima de quem tem conhecimento aprofundado, quem é estudado, quem é formado, e o leigo, como Pedro, que não sabia escrever o próprio nome. Como que ele faria? Pedro disse: o meu Pai revelará essas coisas. Sobre esta pedra, vai ser dessa maneira que a igreja, os chamados para fora, serão edificados. A revelação que vem do Espírito, o entendimento que vem do Espírito, não está baseado num estudo, numa formulação de ideias, e que você pode estudar e você vai conhecer Deus. O Senhor Jesus não falou que seria por aí, ele disse que seria pelo Espírito Santo revelando no coração das pessoas, como acabaram de fazer ali nessa passagem, aonde o Senhor Jesus pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? E as pessoas da cidade nem sabiam, né? Então essa é a intenção, o Espírito Santo revelando. E hoje, ele é o mesmo hoje. Por isso, a minha dedicação de fazer essa questão, vamos dizer assim, questão no sentido de questionar, de perguntar, de analisar. Está dentro da Bíblia? Tem mais testemunhas falando do assunto? Essa é a intenção do vídeo, não é polarizar, não é combater,
se há necessidade, se é pecado não fazer. Essa é a intenção do vídeo. O que você achou do assunto? Comente, deixe nos comentários, se inscreva no nosso canal. Há muitos vídeos e eu estarei colocando vários e vários tópicos para chamar a atenção, para nós analisarmos o que é, o que não é, né? Sobre pensamentos diversos. Também vou deixar na descrição do vídeo, a descrição, né? Vou deixar a descrição de um e-book falando sobre fidelidade. É muito importante e muitas pessoas precisam saber como manter uma fidelidade ou o que é uma fidelidade. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.